dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, 29 de março de 2026, conhecido como Domingo de Ramos. Estou aqui para gravar uma breve reflexão com você sobre esse domingo, para deixar registrado e abençoar a sua vida. Amém? Deus te abençoe. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 21, a partir do versículo 1, diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram também a Betfagé, ao Monte das Oliveiras. Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês, e logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde, montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado, e trouxeram a jumenta e o jumentinho, e colocaram sobre eles seus mantos, e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e que os seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Muito bem, meus queridos, nós estamos há uma semana, do domingo de Páscoa, e meu convite a você nessa manhã é para refletir exatamente sobre esse dia tão especial, quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém, montado no jumentinho, e é um tempo tão precioso. E aí eu convido você para refletir comigo em alguns pontos. O rei que transforma vidas. Jesus, ele entra de forma simples. Jesus entra de forma simples, mas ele entra com autoridade. Jesus entra em Jerusalém, não montado em um cavalo de guerra, mas em um jumentinho. E é preciso a gente lembrar que o jumento, simbolicamente, é um animal de paz, e o cavalo, um animal de guerra, preparado para batalhas. Jesus entra montado em um jumentinho. Isso mostra que o reino de Deus, ao qual Jesus pregava e dizia: o reino de Deus é chegado, o reino de Deus está próximo, ele não é baseado em força, mas em humildade. O verdadeiro rei, ele não precisa de aparência, ele precisa de espaço nos nossos corações. Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Segundo ponto, a multidão celebra, mas nem todos permanecem. Gritavam: Hosana, celebram, reconheciam Jesus como rei, mas muitos não entenderam a sua missão. Não basta celebrar a Jesus, é preciso segui-lo todos os dias, porque muitos desses que gritavam Hosana, também gritaram crucifica-o, solta Barrabás. Muitos escolheram a Barrabás. Terceiro ponto para essa reflexão: Jesus entra para cumprir um propósito. Jesus sabia o que o esperava. Jesus sabia que a cruz o esperava. Jesus sabia que a morte o esperava, mas ele sabia que essa morte era para cumprir o propósito eterno de Deus, a salvação daqueles que entregaram suas vidas, a salvação de todo aquele que crê. E eu convido você nessa manhã a entender o propósito de Deus para a sua vida, o propósito do Senhor para você. Ele estava indo para a cruz. A entrada triunfal em Jerusalém era a entrada para a semana mais importante da história, da minha, da sua história, da história da humanidade.
quando Deus cumpriria o propósito de nos perdoar os pecados, de impor sobre Jesus a pena que era nossa. Então ele entra ali num momento de triunfo, trazendo ali uma mensagem de paz, mas ele não estava caminhando para o pódio, ele não estava caminhando para receber um grande prêmio, uma honra, ele estava caminhando para cumprir um propósito, e o propósito de Deus era salvar a mim, salvar a você. O Domingo de Ramos nos faz uma pergunta: Jesus está apenas passando pela sua vida ou ele está reinando no seu coração? Muitas pessoas hoje vão às procissões, a Igreja Católica prepara lindamente o caminho, com muitas pinturas, muitas obras de arte, tudo tão bonito, tudo tão especialmente preparado. Mas a pergunta de Deus para nós é se ele está apenas passando ou ele reina no nosso coração. Ele está apenas passando sobre os ramos, sobre as capas colocadas, ou Jesus está reinando no nosso coração? É preciso perguntar, e eu preciso perguntar isso para você. Jesus reina na sua vida ou apenas está de passagem? Nós vimos aqui que Jesus pegou ali um jumentinho e entrou na cidade, tantas pessoas aclamavam a Jesus, mas muitas pessoas também, dos mesmos que estavam ali, eles estavam uma semana depois, dizendo: solte a Barrabás. Eles estavam dizendo: liberte Barrabás e crucifica Jesus. Jesus não pode ser só o rei da nossa boca para fora, mas Jesus precisa ser o rei do nosso coração. Amém? Eu quero orar nesse momento com você. Eu quero pedir a Jesus que te abençoe e que esse domingo seja maravilhoso e que essa semana seja uma semana de reflexão até chegar a Páscoa, o dia em que nós nos lembramos do que Cristo fez por nós, até nos chegar no domingo, quando celebraremos daqui uma semana a sua ressurreição. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pela vida desse meu irmão, minha irmã que está me assistindo nesse momento e abençoar. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor seja rei nesse coração e não apenas passe por um momento, mas que seja o rei dessa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, que você tenha um excelente domingo, que você tenha uma excelente semana. Deus te abençoe e até mais.